Se você está tendo uma dessas três atitudes, saiba que você está correndo um grande risco de se ferrar. Então já fica aqui que eu vou te explicar o que está acontecendo e o que você tem que fazer. Então você já percebeu que o papo hoje vai ser sobre vitimismo, né? Sobre situações que a gente acaba se colocando, mas a gente não percebe, mas atrapalha bastante nossa evolução. Você já sabe que o canal é exatamente sobre isso, sobre você crescer, evoluir, principalmente na sua parte mental. Isso, eu já quero até te falar, tá? Porque esse é um canal novo, talvez seja um dos primeiros vídeos que você tá vendo aqui, ou esse é um dos primeiros vídeos que eu tô postando aqui. Então isso já entra até no tema que eu quero te falar. Porque por muitos anos eu posterguei o YouTube exatamente por esse motivo. Por me colocar em situações vitimistas. Ai, mas e se ninguém vê? Ah, mas e se demorar pra crescer? Ah, mas e se não sei o quê? E aí eu comecei a perceber isso. Então esse tema ele encaixa bastante com o que eu tô te falando. Então já aproveita, já segue, já curte, já compartilha com as pessoas, porque esse é um tema legal. E óbvio, a gente quer que o canal cresça, que chegue mais pessoas e isso ajude ainda mais gente a sair desse padrão hipnótico que a gente segue e vive hoje. Bom, hoje eu quero te trazer 3 pontos que vão te alertar e te acordar se você está sendo uma pessoa vitimista. Porque eu diversas vezes penso, não, tá tudo bem. Eu não tô sendo isso, não tem como, pô, eu trabalho com essa parte, eu percebo. Só que aí, em algum grau, eu acabo entrando nessa escala de vitimismo. Como eu acabei de te contar, diversas vezes eu pensei em começar aqui os vídeos no YouTube, mas eu acabei não dando uma sequência por um simples e único motivo. Vitimismo. Ai, mas e se não assistirem? Ai, mas se as pessoas não gostarem? Ai, mas e se isso? Ai, mas e se aquilo? E aí você entra naquele perfeccionismo que não existe, que acaba se tornando uma vítima da sociedade por tudo pode dar errado, nada pode dar certo, e as coisas não funcionam dessa forma. Então, eu vou te trazer 3 pontos que vão te mostrar se você está sendo ou não uma pessoa vitimista e como resolver cada um desses pontos. Vamos lá, o primeiro ponto e mais importante talvez seja se você acredita que existe um culpado em várias situações da tua vida, adivinha só? Pois é, você está na escala gigante do vitimismo. Por quê? Ou é culpa do governo, ou é culpa dos seus pais, ou é culpa do sócio, ou é culpa do amigo, é culpa da namorada, do namorado, do marido, da esposa, enfim. Sempre tem um culpado para qualquer coisa que aconteça. E o grande princípio do vitimismo é exatamente isso: tirar a sua culpa, botar a culpa em outro, para que você não absorva aquele peso. Isso vai te ajudar? Não. Porque, no fim das contas, enquanto você procura os culpados, você acaba não resolvendo nada. E as coisas vão se acumulando, vão piorando, elas vão realmente ficando cada vez mais intensas, porque você não parou para entender que, independente de quem fez ou de quem causou, você pode resolver aquilo. Ah, Matheus, mas a culpa não é minha, foi o fulano, foi a fulana, foi isso que aconteceu e eu não tenho nada a ver. Pois é, mas você está envolvido na situação? Porque se você estiver envolvido ou envolvida, eu sinto lhe informar, mas você vai ter que resolver. Esperar as pessoas que causaram algo resolver algo para você é o que mais atrapalha a tua vida de crescer. Primeiro, você fica pensando sobre aquilo. E isso ocupa um espaço na tua cabeça que tira toda a tua criatividade, tira todas as vontades que você tem, tira toda a tua energia, porque você está depositando tudo isso em um único lugar, que é naquele problema que alguém causou. Tá comigo nisso? Então, quando alguém causa um problema, você tem 2 opções. Ou você chora, reclama e fica ali, naquele mundo, ou você toma as rédeas, vai lá e resolve, independente se aquilo foi ou não culpa sua. Simples. Você vai lá, abaixa o teu ego, resolve, para que isso não te atrapalhe mais. Então, no fim das contas, o ego é uma coisa que atrapalha muito. Porque você sempre está querendo deixar ele lá em cima, e aí quando você tem que abaixar o teu ego para poder resolver uma situação que no fim das contas às vezes não foi sua, beleza. Só que aí entra um ponto. O vitimista, ele nunca consegue absorver uma culpa que não é dele. Então uma coisa que eu mudei há alguns anos na minha vida foi exatamente isso. Foi entender que qualquer coisa é minha culpa. Ah, Matheus, mas bateram no meu carro. Legal. Talvez tenha sido minha culpa não observar direito e não estar atento ao redor. Ah, Matheus, mas sei lá, um funcionário meu fez tal coisa. Legal, talvez você não tenha instruído essa pessoa da maneira correta. Tá percebendo como a gente consegue mudar a visão da coisa? Porque no fim das contas, imagina uma situação. Aconteceu um assalto.
na sua frente. Talvez o seu instinto seja correr, se proteger, se esconder, a não ser que você seja um policial. Porque o policial ele tá treinado, adaptado e acostumado com essa situação. Então, em vez de correr, ele provavelmente vai para cima do bandido, ele vai tentar dar uma voz de prisão, ele vai atirar, sei lá o que ele vai fazer. Mas concorda que é a mesma situação por perspectivas diferentes? Então, quando a gente muda a nossa perspectiva, quando a gente olha de outro ângulo, as coisas tendem a mudar. Mas no meio da emoção, as pessoas não tendem a mudar a perspectiva dela. Ela não sai do lado que ela tá para olhar de uma forma diferente. E a melhor forma é você sair de dentro da situação, porque você está ali para fora. É por isso que nós somos excelentes conselheiros. Você aconselha alguém muito bem, mas você não consegue seguir o teu conselho, porque em uma situação você está dentro, na outra situação você está fora. Percebeu isso? O segundo ponto que faz uma pessoa ser vitimista sem nem imaginar e nem saber é acreditar que a história dela é responsável por tudo que acontece. Não. Sua história não é responsável por tudo que acontece. Tudo bem, eu entendo que, às vezes, cara, sei lá, você é assim porque o seu pai falou isso, você é assim porque a sua mãe fez aquilo e tudo mais. Mas vamos lá, os seus pais fizeram o melhor que eles podiam. A sua mãe fez o melhor que ela podia, o seu pai fez o melhor. No fim das contas, quando você acredita que a tua história te define, você está travando dentro de você algo que é, eu não consigo mudar. Eu não posso mudar. Eu não tenho essa autorização para mudar por um simples e único fato, porque eu sou assim. É a síndrome Gabriela, né? Talvez para os mais novos não vão entender muito, mas os mais velhos vão entender. Existe uma música que ela fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e sei lá qual é o resto, mas basicamente é você nasceu e não consegue mudar. Para isso, existe um livro muito legal que você pode ler que se chama Mindset. Mindset é um livro excelente que ele fala sobre duas mentalidades, a fixa e a de crescimento. Mentalidade fixa basicamente é, você nasceu assim e você não vai mudar. Você acredita que não pode melhorar? Você acredita que não pode ser diferente? Porém, a mentalidade de crescimento mostra um outro lado, que é o lado que, pô, eu posso crescer. Eu posso sair daqui e ir para um lugar melhor. Eu consigo fazer algo diferente. Eu consigo evoluir. Se uma pessoa consegue, por que eu não consigo? Eu sei que o seu passado explica muita coisa, mas ele não pode ditar o teu futuro. Então, se você tem um problema com o teu pai, com a tua mãe, um trauma, um bloqueio, qualquer coisa do tipo, se cura. Vai atrás disso, não usa mais isso como uma âncora. Ah, Matheus, eu tenho problema com dinheiro, meu pai, minha mãe, papagaio, periquito. Não interessa. Busca uma ajuda, busca um terapeuta, busca uma hipnose. Cara, eu sou terapeuta, eu faço hipnose, diversas hipnoses por semana, exatamente nesses pontos. As pessoas, elas buscam ser curadas, elas buscam ser tratadas. Elas buscam a situação. Não adianta você ficar jogando para você que o teu passado é o problema. Porque o teu passado, ele serviu para te dar uma base. E se a sua base não está sólida, se a sua base não serve para você, adivinha qual é o principal ponto que você tem que mudar? A tua base. Porque muitas vezes você não faz coisas por conta de coisas que aconteceram. Você não progride porque você não acredita que pode progredir. Tá entendendo? É muito engraçado, porque você olha essa parede de medalhas e você fala, nossa, o Matheus é um cara assim, assado, corajoso, disciplinado, mas isso daqui me travou durante muitos anos também. São mais de 300 medalhas aqui que me travaram porque eu não conquistei uma Olimpíada. Olha que loucura. Então na minha cabeça era, nossa, você não foi para a Olimpíada, você não merece mostrar essas medalhas. E eu precisei me reestruturar para entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como um cliente meu uma vez disse, um mentorado, ele falou assim, cara, você é a pessoa com a maior coleção de medalhas que eu conheço. Então olha só a perspectiva. De um lado, o Matheus olhando para algo que, nossa, eu não consegui concluir. De outro lado, uma pessoa admirando o que ele construiu. E é assim que você tem que fazer, sair um pouquinho do teu lugar e ir para o outro lugar, e ir para o outro lado, e ir para fora. Porque é dessa forma que você consegue analisar qualquer situação. Então o teu passado, ele serviu para te dar uma base, sim. E ele é o que você é. Ele é o que aconteceu. Não tem como você mudar isso. Mas isso não quer dizer que você não pode progredir e passar para outros níveis. Que você não pode evoluir, que você não pode melhorar. Então a gente sempre ou aprende e não faz, ou aprende e repete. São essas duas formas que a gente usa o nosso passado.
Pensa nisso. Pensa e talvez para agora esse vídeo e lista tudo que você sente que te trava. Quais são as coisas que te atrapalham? Quais são as coisas que estão te prejudicando de verdade? Porque no fim das contas, é isso que vai fazer você mudar. É liberar o teu passado, tirar a mochila pesada, para você conseguir dar mais passos com mais velocidade de uma forma mais leve. E o terceiro, último tópico, mas não menos importante, o vitimista está sempre esperando ser salvo. Então é alguém que vai chegar para fazer algo, é alguém que vai ajudar, é alguém que vai indicar, é alguém que vai acreditar, é alguém que vai fazer, sei lá, cara. Mas é a pessoa que tá sempre botando a culpa em, cara, mas ninguém me ajuda, mas as pessoas não fazem. Ah, mas o fulano tem essa ajuda aí, eu não tenho. Ah, mas o fulano tem aquele suporte, eu não tenho. Para um pouco. Entende que muitas das pessoas que você admira começou do zero, sozinha e com um único ativo, coragem. Coragem de dar o primeiro passo, coragem de iniciar. Se você é aquela pessoa que sempre espera uma salvação, não tem como você ser salvo. Porque você espera uma salvação e você não está aberto e disposto ou disposta a enxergar o teu salvador. Porque o teu salvador, no fim das contas, é você. É você mesmo. Enquanto você não começar, as pessoas não vão se aproximar. Enquanto você não fizer, as pessoas não vão te ajudar. É muito engraçado porque eu vivo no mundo hoje com grandes empresários, grandes influências, e eu vejo que essas pessoas, elas têm muito suporte hoje. Mas não sempre foi assim. Essas pessoas começaram sozinhas, do zero, com pouquíssima ajuda. Pouquíssima ajuda. Às vezes uma pessoa gravando aqui a câmera. Mas, com o tempo, com o destaque, outras pessoas importantes começaram a olhar e falar assim, ei, peraí, eu gostei do que você está fazendo. Ei, peraí, chega aqui, deixa eu te ajudar numa coisa. Então, não é que elas começaram, tiveram ajuda. É que elas começaram, tiveram resultado para chamar atenção e ter ajuda. Tá entendendo a diferença? A grande diferença é exatamente essa. É que você começa a fazer algo para que as pessoas notem quem você é. E a partir do momento que elas notaram, as coisas começam a acontecer. Então é isso que você tem que se atentar. Para de esperar ajuda de quem não vai te ajudar. Ninguém deve nada para você. As pessoas não vão te convidar para as coisas. As pessoas não vão te dar as coisas. Não é porque você acha que merece que você merece. Não é porque você acha que precisa que as pessoas vão fazer. Ninguém deve nada para você. Da mesma forma que você hoje não pensa no problema de ninguém, ninguém pensa no seu. Então você precisa parar um pouquinho agora e entender que a única salvação que você tem é você ir lá e fazer. É você ir lá e simplesmente colocar em prática. Seja por vontade própria ou seja por pressão. Eu não gosto, mas eu preciso fazer. Eu não quero, mas é necessário. É o que a frase diz aqui, ó, não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. Essa é uma frase que me guiou durante anos, porque uma vez eu estava na borda da piscina, eu estava para pular na água, eu não sei se você sabe, mas para a piscina de natação, de competição, a água não é aquecida, não é quentinha, igual a gente acha que é, igual uma piscina de banho. A água é entre 23 e 24 graus. Por quê? Ela não pode ser quente. Como que você vai resfriar o seu corpo se você está dentro da água e não consegue ficar suado, concorda? Então seria a mesma coisa de você entrar numa banheira quente e começar a correr e acelerar o seu corpo. Você vai superaquecer. Então a água ela precisa ser minimamente fria para que você possa resfriar o seu corpo. E todas as vezes que estava frio e eu estava ali para treinar na piscina aberta, eu colocava o dedinho assim na borda da piscina, eu botava a mão no joelho e eu ficava olhando assim, falando, cara, por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Pra quê? Esse é um momento muito crítico do nadador, porque ele tem que pular na água gelada. E ele não quer, mas ele precisa. E aí naquele momento, se eu não me engano, isso foi 2000, sei lá, 12, 13, eu olhei pra mim e falei assim, né? Olhei pra mim, olhei pro céu e falei assim, cara, foi você que escolheu isso, cara. Não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que você precisa fazer, então pula. E a partir dali essa frase ficou na minha cabeça, tanto que eu transformei ela num grande símbolo, e eu leio isso daqui todos os dias, isso está em todos os lugares possíveis e imagináveis. Mas é isso que você precisa entender, que ninguém vai te salvar, não é sobre o que você quer fazer, é sobre o que você precisa fazer. Simples assim. Certo? Então entende uma coisa, se você chegou até aqui, ser vítima pode até explicar o teu passado. Vou repetir, ser vítima pode até explicar o teu passado, mas nunca vai construir o teu futuro.
Nunca. Então, se uma dessas três te incomodou ou fez você sentir alerta, saiba que existe salvação e você pode mudar. Caso contrário, você vai continuar na mesma. Então, se você chegou até aqui, já aproveita, clica aqui no curtir. Se você não curtiu, cara, é só um clique. É só um clique. Clica aqui no curtir. Comenta aqui o que você achou, qual foi a tua opinião, o que eu falei. Eu quero saber o teu comentário para a gente poder conversar mesmo, trocar essas informações. E não deixa de se inscrever aqui no canal, que ajuda pra caramba também, tá? E aí você pode aproveitar e seguir lá nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, enfim, é tudo @Mateus Louro, porque eu acho que não tem outro Mateus Louro no mundo. Então segue lá, tá? E deixa o seu comentário aqui que eu quero entender. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Detona!